Nenhuma estrela que se vê é um astro perdido. Sempre podemos vir a ser o que poderíamos ter sido. Ah, era vitoriana. Uma amônia na pele pra lá, um giz pra deixar o pão mais branco pra cá, um ácido bórico para conservar o leite. A Era Vitoriana foi a época, como muitos sabem, que vigorou o reinado da Rainha Vitória no Reino Unido, a famosa época vitoriana que durou de 1838 a 1901, o ano da morte da Rainha Vitória, que eu acho que foi uma das rainhas mais simbólicas da Inglaterra. Foi no final do reinado dela, em 1887, que a primeira história do Sherlock Holmes foi publicada, e a gente consegue ter uma ideia pelas histórias de como era a vida em Londres, pelas caminhadas do Sherlock pela cidade, das roupas que eles vestiam, do que eles comiam, dos valores deles na época. A Pedra da Lua, que é um livro do Wilkie Collins, considerado por muitos um dos precursores do gênero policial, também foi publicado na Era Vitoriana, assim como as histórias do Charles Dickens, de Robert Louis Stevenson. Embora eu conhecesse alguns nomes dessa época, eu percebi que a grande referência que eu sempre tive com relação à literatura vitoriana sempre foi de livros escritos por homens. Então, quando eu vi que a Dark Side Books ia lançar esse livro com histórias de terror de autoras vitorianas, eu fiquei imensamente feliz. Eu já fiquei de olho nesse livro porque eu adoro histórias clássicas de mistério e de terror, e eu não tinha visto ainda esse tipo de livro traduzido para o português. O nome do livro é Vitorianas Macabras e ele traz 3 histórias de terror escritas por mulheres da época vitoriana, com organização e tradução da ótima Márcia Luiza, que já traduziu Edgar Allan Poe, Bram Stoker. Inclusive, a introdução que ela escreve é sensacional, porque ela aponta justamente isso que eu acabei de falar, né, de como a gente tem a impressão hoje de que havia uma subserviência total por parte das mulheres daquela época, mas como muitas na verdade foram silenciadas no decorrer das décadas, as suas conquistas, a sua intelectualidade, né, que se refletiam em movimentos como o movimento sufragista, o qual várias autoras dessa coletânea participavam. Então a Márcia Luiza vai enfatizar que sim, foi uma época marcada pelo conservadorismo, pelo puritanismo, mas também havia uma voz muito forte que partia dessas mulheres. E é claro que a Rainha Vitória ganhou um destaque porque tudo aconteceu durante o reinado dela, né? E pela aura sombria que esse reinado carregou, a fixação das pessoas por temas relacionados à morte e por causa também do próprio luto da rainha pela morte do marido, que durou por décadas. Ela se vestiu de preto por décadas, né? E esse clima meio que definiu o ambiente cultural daquela época. Então, é uma leitura maravilhosa, principalmente para quem ama história também. E a Márcia Luiza nos insere naquela época com a análise da importância da era vitoriana, dos medos, né, e censuras e autocensuras que se refletiam nas obras e através do comportamento das pessoas, e como isso se relaciona com as autoras da antologia. Antes de comentar sobre os contos, eu quero listar o nome de todas as 13 autoras que aparecem aqui, começando pela Charlotte Riddell, Louisa Baldwin, Edith Nesbit, Violet Hunt, Amelia B. Edwards, Charlotte Brontë, Elizabeth Gaskell, Mary Elizabeth Braddon, Margaret Oliphant, Rhoda Broughton, H.D. Everett, Vernon Lee e May Sinclair. Na introdução de cada conto tem uma pequena biografia de cada autora, e eu achei um destaque muito bom, muito legal, porque ajuda a entender que tipo de pessoa aquela mulher foi e como ela se inseria naquela sociedade. Em antologias, eu geralmente gosto muito de alguns contos, acho a maioria razoáveis e tem um ou outro que eu acabo não gostando. Mas no caso desse livro, eu amei quase todas as histórias. Uma ou outra só que eu achei mais ou menos, só para manter o padrão mesmo que em partes, né? Mas, por exemplo, você pega o primeiro conto dessa antologia, que é da irlandesa Charlotte Riddell, conhecida pelas suas histórias de fantasma. O conto é chamado A Porta Sinistra, de 1882, e ele já te prende no começo, porque é sobre uma casa considerada mal assombrada, com uma porta que nunca fecha e ninguém consegue explicar por quê. E esse rapaz vai lá para essa casa tentar descobrir, né, resolver o mistério, já que ele não acredita em fantasmas, e aí algo acontece. Então é uma história muito bem contada e envolvente. Um dos meus contos favoritos foi sem dúvida esse chamado O Mistério do Elevador, da escocesa Louisa Baldwin, que é curtinho, mas é certeiro, sobre um ascensorista de um hotel que, como diz na introdução, descobre que nem todos os hóspedes que entram no elevador são o que parecem. Sabe aquelas histórias de gente que diz que conversou com alguém e depois descobre que aquela pessoa morreu faz tempo? Claro, as histórias refletem medos daquela época, né? Superstições,
Então tem muita coisa assim que envolve espíritos, assombrações, vida após a morte, situações tétricas dessa natureza, né? Pode parecer um tanto inocente, mas ao mesmo tempo é muito legal, porque a gente ainda se faz muitas dessas perguntas, né? Mesmo que o salto tecnológico da humanidade tenha sido enorme em mais de 100 anos, ainda há coisas que a ciência não consegue explicar, e é aí que as histórias mantêm um certo frescor. Sem contar, como eu disse, né, como eu já disse, com o próprio talento das autoras para capturar o clima da época, como por exemplo em Mortos em Mármore, que eu achei que é o conto com o melhor final de todos dessa antologia, que é sobre um casal que aluga um chalé num lugar bem remoto e descobre que, numa época do ano, existe uma maldição que envolve os moradores desse chalé. A história foi escrita pela Edith Nesbit, que é uma das únicas autoras que eu já tinha ouvido falar nessa coletânea, com exceção da Charlotte Brontë, mas eu nunca tinha lido nada dela e eu achei ótima essa história. A Edith Nesbit, que foi essa escritora e poeta inglesa que nasceu em 1858 e morreu em 1924, escreveu mais de 60 livros de ficção para crianças, mas também ficou bem conhecidinha pelos contos sobrenaturais. Só para constar, o conto que eu não gostei tanto assim foi de Vernon Lee, inglesa, dramaturga, ensaísta, e o nome do conto é Amor Dure, mas eu achei que ela foi um tanto prolixa, na verdade foi o único que não me envolveu tanto assim. Outra coisa que eu amei nesse livro foi a parte final, eu simplesmente amei, chamada Victorian Guide, ou Guia Vitoriano, que descreve alguns acontecimentos e hábitos bizarros daquela época, como por exemplo, um dos entretenimentos da época eram lugares onde aconteciam lutas de cães e ratos numa pequena arena. Isso existia, e nesses lugares era esperado que os cães estraçalhassem os ratos e o cão que matasse mais ratos era o vencedor. Tinha os freak shows, ou circos de aberração, né? As histórias macabras envolvendo o rio Tâmisa, que aparentemente era uma fedentina só no século XIX, o cemitério Highgate e o que ele tem a ver com Drácula e várias outras histórias muito, muito curiosas. O que até me deu vontade de fazer um vídeo só sobre histórias e hábitos bizarros da era vitoriana, já que é uma época que eu associo muito ao Sherlock Holmes e agora esse hall de escritoras, né, de contos de terror, de mistério, então acho que tem tudo a ver para quem gosta desse tipo de literatura. Finalizando, o livro ficou lindo, ficou muito, muito bonito. Ele veio com esse material de divulgação que está aparecendo aí nas imagens. Tudo foi enviado pela editora Dark Side Books, com todos esses cartões, com as fotos das escritoras. Sempre um trabalho muito lindo da Dark Side Books, está recomendadíssimo. É isso, o link para a compra do livro está na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá uma curtida no vídeo e também se inscreve no canal para ver os próximos vídeos aqui. Obrigada mesmo para quem usa o link do canal para comprar livros. Eu vou ficar por aqui, a gente se vê no próximo livro. Tchau!